colocar agora. Vai estabelecer algumas mudanças, né, no Brasil. Então, ele vai ter, por exemplo, garantir a defesa, promover a busca de metais preciosos, principalmente essa questão dos metais preciosos. Por quê? No início ali, século XVI, a gente está falando de mundo moderno. Quando a gente fala de mundo moderno, aí vocês viram lá com Oswaldo, né, que assim, dentro dessa estruturação ali do mundo moderno, a gente tem uma prática chamada de mercantilismo. E dentro do mercantilismo, nós temos algumas características, entre elas, balança comercial favorável, metalismo e exclusivo colonial. Então, são as principais características aí do mercantilismo. Então, metal precioso, ouro e prata, é o que de fato, na verdade, até hoje, vai mensurar o quão rico um país é. Porque, por exemplo, a quantidade de dinheiro em circulação dentro de um país é proporcional à quantidade de ouro ou de moedas estrangeiras que aquele país tem. Tá? É o que a gente chama de lastro em ouro. Porque se a gente pegar efetivamente o dinheiro, né? O que é o dinheiro? É um pedaço de papel, simplesmente. Né? Então, assim, o que vai diferenciar uma folha do caderno de vocês de uma nota de R$ 100? Ele Né? não tem valor simbólico. Exatamente. Não vai ter o valor ali, como o Ítalo falou, o valor agregado àquilo ali. Então, o que determina que aquilo vale mais? É o que ele vale proporcionalmente em ouro. Então, por isso que quanto mais moeda em circulação, mais desvalorizada fica a moeda. Então, essa busca por metais preciosos não é algo de hoje, né? Então, assim, sempre existiu, tá bom? Então, ó, uma coisa que é interessante que acontece ali durante o governo geral de Mendes Sá é a Confederação dos Tamoios. Então, a Igreja Católica, ela proibia a escravização dos indígenas. Entretanto, apesar da proibição, né, que na verdade eles deveriam ser convertidos, comumente ocorria deles serem escravizados. Por quê? Se dizia que em caso de guerra justa, nessa situação, ele poderia ser escravizado. Então, só nessa situação. E o que seria guerra justa? Caso os indígenas atacassem os colonizadores, né, os portugueses, nesse caso eles poderiam ser escravizados. Só que, principalmente ali na região do Rio de Janeiro e tal, São Paulo, ocorre uma grande quantidade de expedições para a escravização dos indígenas. E aí, se a gente analisar, isso ocorre, né, justamente a partir da instalação dos governos gerais. É diferente daquele período pré-colonial, onde existia uma relação relativamente harmoniosa entre os portugueses e os nativos. Por quê? Porque um, entre aspas, dependia do outro. Né? O português precisava do nativo para que ele pudesse extrair o pau-brasil, e o nativo precisava do português para, para a obtenção das especiarias, das ferramentas, dos quais eles trocavam pelo trabalho oferecido. Né? Mas, a partir da ocupação territorial, esse trabalho, digamos assim, essa troca, né, essa simbiose entre esses povos, deixou de ser tão harmoniosa quanto era e passou a ser impositiva, passou a ser arbitrária. Então, em resposta a isso, os indígenas se organizaram em uma confederação, ou seja, eles uniram diversos povos, diversas tribos para lutar contra um inimigo comum, que era o
português. Ou seja, aquela, como eu disse, aquela relação harmoniosa, ela deixou de existir aí quando... Opa, peraí. Tá vendo? Às vezes tá dando essas travadas muito doidas. Acho que agora parou, não. Peraí. Então foi a primeira vez, né, que se teve notícia aí desse processo, né? É... Peraí, viu, pessoal, rapidinho. Bom, pronto. Bom, então foi a primeira vez, né, que aconteceu isso, que os indígenas eles se reuniram, né, para lutar contra os nativos, né, contra os portugueses. Então, assim, isso é um ponto importante diante dessa situação, certo? E acontece no governo aí de Mendes Sá. Outro aspecto aí importante foi a criação das câmaras municipais. Vamos lá. Olha o tamanho do Brasil. Então, mesmo com um governo centralizado, né, organizado, a mando da coroa e tal, era bastante complicado você intermediar, ligar o Brasil inteiro. Era muito difícil. É um território, por mais que naquela época tivesse o Tratado de Tordesilhas e tal, né? Mas mesmo assim é um território muito grande. Então, para tentar solucionar os problemas, né, aquela coisa mais local, foram criadas as câmaras municipais. Nos Estados Unidos acontece coisa semelhante também, né? Então, assim, o objetivo das câmaras municipais é resolver os problemas locais. Quem poderia fazer parte dessas câmaras municipais? Os chamados homens bons, ou seja, proprietários de terra e de escravos, eram esses que podiam ocupar os cargos nas câmaras municipais. Estavam excluídos comerciantes, então os comerciantes, por mais que tivessem dinheiro, não podiam fazer parte. Estrangeiros, tá? Judeus e aqueles que exerciam ofícios manuais. Então, um marceneiro, um alfaiate, enfim, né, ele não poderia fazer parte. Isso aí tudo em teoria. Porque na prática, às vezes você pegava um lugarejo que não ia ter uma quantidade lá de homens brancos, proprietários de escravos suficientes, né, para ocupar os cargos lá nas câmaras municipais. Então, eles pegavam muitos comerciantes,
pegavam muitos que existiam ofícios manuais para poder suprir. E muitas dessas pessoas, eles eram mestiços, né? Então, havia, né, aí. Tanto que, quando a família real vem para o Brasil, que Dom João percebe que isso ocorre, que tem muitos mestiços e tal, nas câmaras municipais, ele proíbe, ele diz, ó, pronto, agora vem uma quantidade de português suficiente, a gente não pode continuar com essa abominação que é de colocar pessoas mestiças aí no, nas câmaras municipais, né? E os judeus, né, que a gente está falando de um país que vai ter uma orientação cristã, com uma ligação com a Igreja Católica muito forte, e aí, naturalmente, havia uma perseguição muito forte em relação aos judeus. Bom, um outro aspecto importante que vai culminar mais à frente com outros processos foi o estabelecimento da União Ibérica, tá? O que... Deixa eu só mostrar um outro aqui que eu acho melhor do que isso. Peraí. Cadê? Deixa eu colocar aqui na União Ibérica. Aqui. Bom, então, a União Ibérica, né, ocorre ali, né, durante esses 60 anos. E o que é que aconteceu para que houvesse? A União Ibérica, quando a gente fala aí, seria a união de Portugal e Espanha, né, governados ali pelos mesmos reis, né, porque ali onde fica Portugal e Espanha, que a gente chama de Península Ibérica, tá? Portugal foi um período que Portugal ficou sob domínio, sob tutela espanhola durante esses 60 anos. O que é que acontece? Dom Sebastião, que já era um senhor já de uma certa idade, ele morreu em 1578. Não deixou sucessores. Quem assume foi um tio dele, que era inclusive bispo da Igreja Católica, e que não tinha nenhum sucessor. E morre em 1580. Filipe II da Espanha, ele era sobrinho de Dom Henrique. Então, ele aproveita aquela situação, vendo, a gente vai estar falando aí de século, final do século XVI, a produção açucareira do Brasil bombando, né, o chamado ouro branco, que dava muitos dividendos, que dava muito dinheiro para Portugal, né? E aí, em virtude disso, rei Felipe II da Espanha invade o país, invade Portugal e impõe aí essa união dos territórios de Portugal e da Espanha. E aí, obviamente, né, que diante dessa união, a gente vai ter tudo que era de Portugal passa a ser também da Espanha, inclusive
o território brasileiro. E só um adendo, tá, pessoal? Que depois a gente vai falar mais só exclusivamente das questões. Agora a gente está falando dos aspectos mais políticos, certo? Depois a gente vai falar de aspectos mais econômicos e a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas, tipo, politicamente a Europa, a gente tem algumas grandes potências. Quem eram as grandes potências da Europa na época? A Espanha, a Inglaterra e a Holanda. A França também, essas quatro potências. Portugal tinha uma certa vinculação ali com a Holanda. Tanto que o Brasil, aqui no Brasil, se produzia o açúcar. Mas quem refinava e vendia na Europa era a Holanda. Só que a Holanda era uma grande rival da Espanha. Por quê? Porque os Países Baixos, né, a atual Holanda, eles foram colônia espanhola. Então havia uma rivalidade entre esses países, certo? Então, ó, olha o tamanho do rei que ficou sob domínio de Filipe II. Então, toda essa área da América aqui era parte da Espanha, né? Aqui seria Portugal e agora vai estar sob domínio dele. A Ilha dos Açores, Ilha da Madeira, as Canárias, enfim, todo a costa praticamente africana e domínios aqui também na Ásia. Então veja o quanto de território Filipe II dominou. Então, o que acontece? Cadê? Deixa eu fazer só isso aqui um pouquinho. Havia, né, um acordo entre a Espanha e a nobreza portuguesa, que mesmo depois da, da invasão, que haveria a manutenção da organização, desculpem, a organização administrativa, não só de Portugal, como das colônias. Então, assim, de fato, aqui no Brasil, não houve grandes mudanças. Mas um aspecto extremamente importante desse período, tá? É que como é? O Tratado de Tordesilhas ele passa a ser ultrapassado, ele vai ser ultrapassado ali pelas tropas que estavam aqui no Brasil. E por que isso? Vamos lá, vamos pensar com lógica. Antes havia uma lógica na separação, porque diante dessa situação, dessa separação, Portugal era um país autônomo e Espanha era um país é, autônomo, tá? A Espanha era um país autônomo, certo? Então, diante disso, né, houve uma represália, né, a situação que estava ocorrendo. Né? Então, assim, sim, voltando. Então, se Portugal e Espanha estão sobre o mesmo estado, né, não tem lógica a manutenção do. Espera aí um pouquinho, tá, pessoal? Bom, então, se Portugal e Espanha estão sob domínio do mesmo país, não tinha lógica, né,
se manter o respeito ao Tratado de Tordesilhas. Então, as tropas portuguesas que estavam no Brasil começam a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Outra coisa que acontece aí, diante dessa situação, é que os inimigos da Espanha, né, na Europa, começam a invadir o Brasil em represália ao governo espanhol. Né? Por quê? Como eu disse para vocês, a Holanda é que era responsável pelo refino e pelo transporte, pela comercialização do açúcar brasileiro na Europa, certo? Então, como havia essa rivalidade, a Espanha chega para a Holanda e faz, galera, valeu, falou, certo? Você não vai poder mais negociar com o açúcar brasileiro e proíbe. Diante disso, começa a invasão dos holandeses aqui no território brasileiro, certo? Só explicando, tá, pessoal? Tirei Jonathan porque ele estava fazendo umas brincadeiras ali com as imagens de fundo. Então, em virtude disso aí, ele foi retirado da sala e vai perder um ponto por conta disso. Né? Não tem problema ficar com a câmera ligada, eu até gosto, porque eu não me sinto tão sozinho. Mas para ficar de brincadeira aí não rola não, tá? Deixa eu voltar aqui, dividir a tela. Bom, só que como eu disse, foram 60 anos ali de domínio de Portugal, de Portugal, né, pela Espanha, e com o apoio da coroa britânica, Dom João IV foi aclamado como rei de Portugal. Então, isso é um ponto muito importante, pessoal. Porque a coroa britânica ela vai apoiar esse processo de independência. Então, ó, deixa eu anotar aqui do lado para vocês. As grandes potências. Inglaterra, quanto mais países tiverem, melhor, porque são mais oportunidades comerciais. Exatamente. A gente tem a Inglaterra, que era rival da Espanha, que era rival da Holanda, que era rival da França, né? Então, todos esses países rivalizavam. Então, ó, para a Inglaterra, como o Ítalo falou, seria interessante, por exemplo, diminuir a força da Espanha. Então, vou tirar a Espanha aqui da jogada. Como é que eu posso tirar ou minimizar o poder da Espanha? Dando apoio à elite portuguesa que quer se libertar do domínio espanhol. Então, por isso que eles apoiam esse processo ali. Né? Então, o que, que vai acontecer também? Como eu disse para vocês, durante o período da União Ibérica, muitas áreas foram ultrapassadas, né, além do Tratado de Tordesilhas, e foi necessário o restabelecimento dos limites, né, entre os portugueses e os espanhóis. E aí eles vão usar esse princípio do uso de fato garante o uso de direito. Diante disso, a Espanha assina com Portugal o Tratado de Madrid de 1750, certo? Que deixou as fronteiras brasileiras praticamente do jeito que elas são hoje. A diferença é que a gente não vai ter o Acre, que vai ser comprado ali no início do século XX. A gente não tem uma parte do Mato Grosso do Sul, que só foi obtida pós a Guerra do Paraguai, enfim. Mas é muito semelhante ao que a gente tem hoje em dia. E aí, pós esse período, para tentar reorganizar esse território, né, aqui, aí foi criado o Conselho Ultramarino para tentar organizar ainda mais, né, essa centralização. Então, é um órgão que vai auxiliar o governo geral, certo? E aí, diante desse processo de interiorização do território brasileiro,
é que ocorre a descoberta de ouro, né? E foi providencial. Por quê? Quando os holandeses, e aí depois a gente vai falar dos aspectos econômicos, tá? Esse aqui é um aspecto mais geralzão, porque esses aspectos econômicos mais específicos a gente vai ver posteriormente. Quando os holandeses são expulsos daqui, na metade do século XVII, eles vão lá para as Antilhas, mais ou menos ali onde é que é a Jamaica e tal, por ali na América Central, e eles vão começar a produzir açúcar lá naquela região. E eles conseguem fazer um açúcar mais barato e de uma qualidade melhor do que o do Brasil. Óbvio que não é do dia para a noite. Ah, beleza, eles são expulsos em 1654. Não quer dizer que já em 1655 eles já conseguem dominar toda aquela demanda de açúcar que havia na Europa. Não é assim. Mas vai tomando cada vez mais espaço do açúcar brasileiro, né? Gradualmente. Esse processo vai acontecendo, certo? E quando vai aumentando, no final do século XVII, por volta de 1792, os bandeirantes eles acham ouro no Rio das Velhas, que fica lá em Goiás. Então os caras, meu irmão, pronto, agora a gente achou ouro, agora a gente precisa dominar aquela região. Então é a partir daí que começa um aumento ainda mais. Então, ó, foi criado o governo geral para aumentar a fiscalização, foi criado o Conselho Ultramarino e agora, né, com a descoberta do ouro, também se muda e estabelece mais alguns controles. Alguns deles, Minas Gerais foi alçada à intendência, e aí a intendência de Minas responde diretamente à coroa portuguesa, e a capital do Brasil sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. E tem uma série de impostos que são cobrados, enfim, que a gente vai ver quando falar dos aspectos econômicos, tá bom? Então, ó, como a administração pombalina, né, do Marquês de Pombal, ela é um pouco mais detalhada, e a gente só tem aí pouco mais de 4 minutos, a gente deixa para a próxima semana, tá bom? Mas, assim, na próxima semana também estejam atentos com o livro 3, eu creio que vocês já tenham pego, porque assim que a gente terminar a parte da administração pombalina, a gente vai responder algumas questões aqui em conjunto, né, como a gente sempre resolve, tá bom? Então, ó,